Universip TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Inglês. Tema da aula: Inglês sem mistério, parte 3. Welcome to our class. Bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos continuar explorando os recursos tecnológicos que você pode utilizar quando tiver contato com a língua inglesa. Lembrando que você vai utilizar esses recursos ao longo da nossa disciplina, mas você também pode começar a utilizá-los ao longo da sua vida, não é? Nas suas coisas pessoais. Então, quando você estiver assistindo a um vídeo, ouvindo uma música, lendo um texto, ok? Na língua inglesa. A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima, com uma camisa azul escuro em um ambiente com fundo branco. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: Inglês sem mistério. Resources for Dealing with English. Nas outras aulas, nós vimos o recurso dos online dictionaries, não é? Dos dicionários online. E tudo que você pode aprender com eles, além de fazer buscas de palavras. No slide seguinte, 3 imagens. Uma jovem sorridente de blusa cinza usa um notebook. Atrás dela, um fundo de lousa de giz e balões de diálogo com as palavras hello, hello, olá, bonjour, olá. Depois, a página de um dicionário de inglês, com destaque no verbete dictionary. Por último, a mão de uma pessoa segura um smartphone com diversos ícones de aplicativos na tela. Ao fundo, estantes repletas de livros. Hoje, nós vamos falar sobre um recurso muito utilizado que você já deve ter visto ou usado, que é o Google Tradutor. Okay? Quando o Google Tradutor começou a ser usado, houve muito preconceito, porque algumas pessoas achavam que a profissão do tradutor não iria mais existir, ou que não seria mais necessário aprender uma outra língua. Mas você sabe que isso não é verdade. Nós precisamos sim aprender como utilizar esse recurso, tanto para fazer buscas, para nos comunicarmos em diversas situações e para aprendermos a língua. Okay? Então, vamos ver um pouquinho do que o Google Tradutor nos oferece. Então, Learning about Google Translate. Translate text, images, handwriting or speech. Então, ele traduz textos, imagens, escritas à mão ou fala. Então, vamos ver cada um. Translate written words, traduzir palavras escritas. Translate text in other apps. Então, ele traduz textos, né, em outros aplicativos. Você abre um outro aplicativo, ele traduz o texto de lá. Então, por exemplo, você está se comunicando com alguém no WhatsApp ou em alguma outra, em algum outro recurso, e você pode usar o recurso do Google Translate para traduzir esse texto dentro do WhatsApp, ok? Translate images, traduzir imagens. Translate by speech, traduzir fala. Translate a bilingual conversation, ele é capaz de traduzir uma conversa com duas línguas diferentes, ok? Então, se alguém fala em português, o outro responde em inglês, é possível você ver a tradução na hora. Translate web pages and documents, traduzir páginas da web e documentos. Translate with handwriting or virtual keyboard, então traduzir com escrita à mão ou teclado virtual. Ao lado esquerdo do slide, há o logo do Google Tradutor. 2 quadrados com ângulos arredondados estão diagonalmente um sobre o outro. O quadrado de cima é azul e tem a letra G grafada em branco. O quadrado de baixo é cinza claro e possui um hieróglifo cinza escuro. Ao lado direito, há uma caixa de texto com informações lidas pela professora. Então, vamos ver também hoje alguns exemplos, né, de como nós podemos utilizá-lo e em que ele é funcional e em que ele não é, ok? Então, aqui nós vamos ver, né, a página do Google Translate. Eu abri a página em português, vocês podem abrir em outras línguas, ok? E aqui nós temos também ele já detectando, não é, o idioma. Então, ele pode detectar o idioma ou você pode
escolher qual você já quer colocar. Então, você já sabe que o texto está em inglês, já coloca em inglês para o português, ok? E ele tem a funcionalidade aqui também, né, de traduzir o texto ou documentos. Então, você pode copiar e colar, você pode digitar, ou você já vai direto para um documento. Print do site translate.google.com.br. Na imagem, duas caixas de texto, uma ao lado da outra. Na caixa da esquerda, uma seta aponta para o botão contornado de vermelho, Detectar idioma. Na caixa da direita, abaixo dos botões de idiomas, Tradução. Okay? Então, vamos lembrar lá do nosso desafio, né, da nossa situação de participar de uma conferência internacional. Okay? Então, lembrem que nós vimos né, essa parte aqui das datas importantes, que são os abstracts, full text paper submissions, deadline. Okay? Então, nós vimos, né, nas outras aulas, o uso da palavra deadline. Novo slide com print do site da Conferência Internacional de Tecnologia Eletrônica e Ciência da Informação, ICETIS, de 2020. Na parte superior, uma foto da cidade de Montreal. Em primeiro plano, um cais sobre o rio São Lourenço, rodeado de árvores com folhagens avermelhadas. Ao fundo, o centro financeiro da cidade, com prédios altos e modernos. Sobre a imagem e em letras brancas, o nome do evento, a localidade, Montreal, Canadá, e a data, 4 a 5 de agosto de 2020. Na lateral esquerda da página, um menu com informações acerca do evento. Conference Information, Aims and Objectives, Important Dates, Call for Papers, Committee e Conference Program. Ao lado direito, informações lidas pela professora. Então, vamos ver aqui como nós podemos utilizá-la, né? O que o Google Tradutor nos oferece, né, com relação a essa tradução. Então, colocamos lá o deadline, né, e já apareceu data limite. Aqui ele já vai colocar a principal tradução, a tradução mais popular, mais utilizada, mais comum, ok? Mas você pode buscar outras ali embaixo. Então, temos data limite, temos prazo de entrega, prazo determinado, tempo determinado. Ali ao lado, você pode ver a frequência com que essas traduções são utilizadas, ok? Então, por exemplo, né, data limite e prazo de entrega são os mais comuns e aí a gente consegue entender. Okay? Aqui você também tem a opção de ouvir a pronúncia, okay? E você tem definições de deadline, okay? Abaixo lá do deadline, okay? Então a primeira, por exemplo, como a definição do dicionário monolingue, the latest time or date by which something should be completed. Né? Então, o tempo ou data, limite, último, né, em que algo deve ser completado. Existem sinônimos também. Né? Então, time limit, limit, finishing date, target date, cutoff point, ok? Que também vão estar lá embaixo, ok? Então, como nós vimos, nós temos aqui também alguns exemplos, ok? A única questão é que, muitas vezes, os exemplos trazidos aqui podem ser de qualquer fonte. Então, é muito mais seguro você buscar exemplos e verificar nos dicionários. Okay? Porque aqui você pode encontrar alguns exemplos que às vezes não são tão comuns, eles não foram, né, selecionados, ok? Aí vamos tentar aqui, né, a tradução de um trecho um pouco maior, para a gente verificar como funciona, né, um texto, ok? O texto lido pela professora fica destacado em vermelho. Então, abstract submission will be closed on April 30th. Então, nós vamos colocar lá, né, no tradutor, esse trecho do texto, ok? When submitting your abstract, please follow the guidelines below to what your abstract should include. Então, nós temos, ao enviar o seu resumo, siga as diretrizes abaixo para incluir o resumo, ok? Então, na verdade, o que você deve incluir no seu resumo. Não é como incluir o resumo. Okay? Então, aqui a gente já viu que tem uma questãozinha, né, de tradução, mas isso não atrapalha tanto, não é? Porque a gente pode utilizar para ter uma ideia geral também. Okay? Então, vamos lá ao primeiro.
o que você vai precisar colocar no seu resumo para participar do congresso? An introductory statement that outlines the background and significance of the study. Então, uma declaração introdutória que descreve os antecedentes e o significado do estudo. Então, a gente vê aqui antecedentes, não é? Você pode até inferir o significado, mas é uma palavra que não é comum para nós, né? Então, o que seriam os antecedentes? Right? Então, a gente faz o quê? Volta ao texto em inglês e vê qual é a palavra que ele traduziu, né? Que foi o background. Então, eu quero saber melhor o que eu tenho que colocar aqui, não é? Então, no Google Tradutor, você vai colocar lá o background, né? E vai ter fundo, porque essa é a tradução mais comum. Então, lá embaixo, você vai ter que checar outras possibilidades, porque não é o fundo que você quer colocar no seu abstract, né? No seu resumo. Então, nós temos lá fundo, segundo plano, experiência, né? Já chegamos aí a uma possibilidade ou conhecimento. Então, em experiência, você tem experience, experiment, né? Trial, test. Então, é isso que você tem que colocar lá no seu resumo, né? Tudo que foi feito antes, todo o experimento, toda a pesquisa. O ideal seria também a gente pegar o background, né? E checar num dicionário. E aí a gente vai ter uma possibilidade um pouco mais definida, né? De tradução e de explicação, ok? Então, você vê que ele é muito útil, mas ele tem limitações, certo? Então, nós temos sempre que tentar usar os dois recursos, ok? Quando for, né, necessário. Então, para traduzir, por exemplo, do português para o inglês, então vamos lá, você quer enviar 2 pesquisas que você tem para participar desse congresso. Então, você pode fazer a pergunta, por exemplo, posso enviar 2 resumos? Então, nós temos lá em inglês, can I send 2 abstracts? Né? Então, aqui ele já entendeu que você está falando sobre resumo, né, no sentido de abstract, ok? Então, como ele entende isso? Por meio das colocações, que, como eu disse, nós vamos estudar na próxima semana. Então, a combinação de palavras. Enviar resumo, geralmente a gente está dizendo, a gente está falando sobre abstract, ok? Né? Vamos supor que você escreva lá resumo em um outro contexto. Vou escrever um resumo, não é? Um resumo aqui ficou um pouco geral, não é mesmo? Então, ele coloca aqui, I will write a summary, porque aí o summary é a palavra mais comum, né, para resumo. Então, aqui ele entendeu summary no sentido de resumo de ideias, e não o abstract que você tem que enviar. Então, como eu disse, geralmente também a gente precisa checar em um dicionário, ok? Se a palavra que você quer utilizar é essa ou não. Mas essa é uma ótima maneira de aprender, porque você vai vendo sentidos diferentes, definições, combinações, ok? Então, olha que forma interessante da gente aprender a língua, né? Vamos ver um exemplo agora daquele early bird que nós vimos no dicionário Merriam-Webster, né? Que a gente tentou entender ali, que era o quê? A pessoa que chega mais cedo, que vai ter alguma vantagem. Então, se você colocar aqui o early bird, ele vai colocar só o madrugador. E aí você fala, quem é o madrugador? Não é? Então, como eu disse, muitas vezes é necessário você voltar lá ao dicionário e ver a definição, né? E alguns exemplos, ok? Então, nós vimos como ele pode ser útil tanto para pesquisa quanto para estudo, né? Mas como você pode utilizar junto aos outros recursos que nós vimos também, ok? Vamos falar um pouco sobre a tradução de imagens, não é? Então, por exemplo, você pode utilizar no seu celular, né? Você vai abrir lá o Google, né? Tradutor e a câmera, ok? Aí vamos supor que você tenha aqui um livro, não é? E você vai traduzir, você já escolhe a língua do inglês para o português. Então, automaticamente, vocês viram, o nome do livro é Real Grammar. Então, ele já traduz instantaneamente para Real Gramática, ok? Você pode também, ao invés de traduzir instantaneamente, digitalizar o texto. Então, aqui você vai clicar em digitalizar e aí ele vai pegar
esse trecho. Vamos lá? Com uma das mãos, a professora Lígia segura um celular e com a outra, um livro. Ela aponta a câmera do aparelho para o livro. Ok? E você pode escolher qual é o trecho que você quer ou você seleciona tudo. Ok? Então, apareceu lá, gramática, né? Gramática real. Ok? Essa é a possibilidade de traduzir imagens. Então, você está participando de algum evento, você pode direcionar para a apresentação, você está utilizando algum livro, algum texto, ok? Então, se você não tiver a possibilidade de copiar e colar, se você estiver viajando e você vai direcionar para uma placa e vai traduzir na mesma hora, ok? E aí você também vai aprendendo como ele funciona. Então, vocês viram, real gramática, né? Essa funcionalidade ele ainda não traz as que o do computador traz, ok? A outra possibilidade é o speech, né? Então, o speech translation, ok? Aqui a gente vai entrar novamente no app e vai colocar conversa. Então, na conversa, ele já entendeu confessa. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Vamos para o português. Olá, tudo bem? Hello, how are you? Ok? Então, ele já entendeu aqui. Ele coloca em português embaixo e em cima em inglês. Hello, how are you? Ok? Para traduzir as conversas bilíngues, né? Você tem aqui também a conversa. Hi, how are you? Oi, como você está? I'm fine. I'm okay. Estou bem. Então, ele já está detectando na conversa qual é a parte do inglês, qual é a parte do português automaticamente. Ok? Então, por exemplo, em uma situação em que você precisa conversar com alguém, não é? Você pode utilizar. Antes de conversar com a pessoa, você pode ver como é que você diz alguma coisa, ok? Ele também pode ser muito utilizado para pronúncia, ok? Então, nós podemos aprender a pronúncia com ele. Então, você coloca lá, você diz a palavra no português, ou você escreve, e ele já automaticamente vai pronunciar, ok? Então, essas são as funcionalidades principais que nós vimos, né, do Google Tradutor. Então, para que a gente pode usar, né, esse recurso do Google Tradutor, né, e todos os recursos que nós vimos, né, nessa semana? Então, vamos lá. Resources for Dealing with English, né, que foi o tema da semana. Use the resources not only to research, but also to learn. Então, como nós vimos, os recursos podem ser utilizados não só para fazer pesquisa, mas para aprender. Você pode aprender muito, você pode aprender os colocados, né, as combinações de palavras, como ele está traduzindo, as diversas definições e sentidos, ok? Develop autonomy, né? Isso é muito importante no aprendizado de uma língua. Então, você vai desenvolvendo autonomia, né? Você não precisa sempre de alguém te ensinando alguma coisa, de um professor, de uma aula, né? No seu dia a dia, com certeza, você tem muito contato com o inglês. Nos diversos sites, nos jogos, nos vídeos, nas músicas, não é? Então, você pode aproveitar tudo isso para aprender alguma coisinha com cada um deles, não é? E aí você desenvolve essa autonomia para aprender, certo? Check your knowledge. Então, você pode também checar o seu conhecimento. Então, sempre antes de colocar lá no dicionário, no Google Tradutor, você vai ler. Eu entendi, né, tal coisa, eu entendi isso desse texto ou dessa fala. Vamos ver se é isso mesmo? E aí você checa, ok? And practice the language in use. Então, o que é muito importante, praticar a língua em uso, ok? Porque os outros recursos que nós temos, que são os livros, os materiais, não é? As gramáticas, sim, eles ensinam, mas aqui nós temos o contato com a língua em uso,
né? Os exemplos que os dicionários trazem, hoje em dia, são todos de língua em uso, não são exemplos inventados, são exemplos de uso da língua que as pessoas estão utilizando atualmente, ok? Então, por isso que esses recursos são muito ricos, né? E vocês podem usar ao longo do curso, como eu disse, e também nas suas atividades diárias, ok? Bom, na próxima semana, né, nós teremos também já algum conteúdo em língua inglesa, né, e vocês vão utilizar esses recursos para lidar com os conteúdos. E nós vamos falar também um pouquinho da combinação de palavras, que é muito interessante, ok? Então, vamos lá? Até mais! Universiptv.com.br